sempre houve a necessidade da separação do joio e do trigo. Duas pessoas absolutamente incompatíveis em consciência, elas não conseguem estar muitas vezes nem no mesmo ambiente. E é por isso que no ano 2000 lançou-se aquele livro chamado A Profecia Celestina. Como é que é o autor daquele livro que fez uma sucessão? James Hetfield. Ele vai vir aqui. Não é o vocalista do Metallica, é outro. Mas neste livro ele falava que grupos de pessoas iriam subir tanto a sua vibração que não conseguiriam mais nem ser enxergadas por aqueles que não acompanhassem isso. Então nós estamos falando de um processo de transição de consciência. Você achou aí, né? É, o James Redfield, isso Redfield. mesmo. De 93. É isso aí. Então, este livro, eu acho que quem não leu esse livro, que leia, porque é um livro muito digestivo, mas que fala sobre exatamente essa tomada de consciência. Nessa tomada de consciência, nós vamos ter também o discernimento da diferença entre familiar e parente. Porque todo mundo é parente, mas nem todo mundo é família. Porque o que é, na verdade, uma família? É aquela pessoa que você tem familiaridade. Nossa, muito bom, hein? Então a gente vai ter uma separação do joio e do trigo. Vai ter uma separação. Tudo isso faz realmente parte do processo. Isso faz parte do plano. É uma separação do joio do trigo mesmo. É uma separação vibratória e eu até acredito que talvez em um futuro não muito distante, e a nossa própria geração irá ver, uma separação física. Nossa, tipo, como seria isso? Você já ouviu falar no tal do arrebatamento? É. Olha, o da Bíblia, eu certo? não sou evangélico, quem fica falando de arrebatamento são grupos evangélicos, mas eu acredito que existe uma possibilidade das pessoas terem uma consciência tão diferentes umas das outras que elas até não vão conseguir mais enxergar-se. Nossa. Então, mas como que vai ficar para essas pessoas que, tipo, estão num ambiente familiar e que a família não é família, ela é parente? Como a pessoa vai conseguir lidar com essa... Pergunta, meu amigo, como a pessoa vai conseguir lidar com isso? Só existe uma maneira: compaixão. A compaixão é aquela característica de você olhar e respeitar o nível daquela pessoa. Aquela pessoa optou por estar naquele nível e tudo bem, eu respeito você onde você está. Uhum. Só que se a mudança nossa for muito verdadeira e muito legítima, vai ser completamente incompatível estas pessoas conseguir coabitar dentro do mesmo espaço. Entendi. É, porque as pessoas que evoluírem, elas vão estar num nível mental e energético que elas vão conseguir entender que o outro não evoluiu e aquilo não vai ser um problema. Sim, e que aquilo ali é natural, porque as pessoas, cada pessoa tem o seu ritmo. E ninguém é obrigado a andar no ritmo da outra pessoa. E aí, por exemplo, nós vamos entrar no questionamento sobre o casamento, não é? Nossa! Aí é fogo demais. Daí que entra a questão sexual também. Aí que entra a questão sexual e aí a gente vai, mexer num grande vespeiro. Mas este é o lugar de mexer nos vesperos. Porque o negócio é o casamento. Assim, que casamento devia ser que nem tem nos países, acho que no Chile. Você casa com a data de validade. Vai valer por quanto aquele casamento? Sério mesmo? Sim, aí depois você renova. Se estiver indo bem, você renova. Como se fosse um contrato? É tipo um contrato, você faz uma renovação do casamento. Porque o problema não é o casar, o problema é se separar. Né? Muitas vezes já não tem compatibilidade nenhuma entre aquelas pessoas e elas se mantêm unidas simplesmente porque a descontratação é muito custosa do ponto de vista psicológico. Né? O casamento nunca teve fundamentado na união por amor. Eram contratações primitivas, medievais, que se fazia para a criação das clãs e das famílias e para saber da sua origem. Isso aí não tem nada a ver com amor. Nada a ver com amor, nunca teve. Mas as pessoas que se amam, hoje em dia, elas podem desejar se casar. E eu digo, se você se ama tanto, você não vai precisar de contrato nenhum para a documentação daquilo. Então, viva este estado de amor que começa na liberdade. O amor é um subproduto indireto da liberdade. Né? Nossa, não o contrário, né? Igual o casamento prega. O casamento prega o casamento que é endossado por estas mesmas religiões diabólicas
elas são estruturas para botar a lenha na fogueira no sofrimento humano. Não estou fazendo aqui apologia contra casamento, apologia nada, mas a minha apologia é de você despertar para a verdade e ela conduzir os seus passos e não você ser um fantoche de uma mecânica religiosa que já deu. E o que acontece, desculpa interromper, é que nos dias atuais tudo isso tem que dissolver. Você sabia, inclusive, que quando você vai casar na igreja católica, hoje em dia, existe um período que chama proclamas. Proclamas é um período que você fica com a sua imagem, você e do seu par. Da vítima, fica na parede da igreja lá durante 20 dias, para ver se ninguém vai apontar e dizer que não, eu não quero que este casal case. Você tá brincando que proclamas. Tem esse negócio? Até hoje. Não é muito medieval esse negócio? Até hoje. Então, o que eu ia falar que não é só o casamento, ele pode não ser um problema. Depende do casamento, Depende certo? do casamento, Alguns casamentos, em geral, eles são uma prova de expiação, certo? Prova de expiação. Como se fosse que a pessoa estivesse pagando por uma penitência. E um pagamento que olha, que não vale a pena. Então, tudo isso tende a ser demolido. Uma consciência elevada não se submete mais a esse molde antigo. Porque, exato, se a gente juntar com a história da transição planetária, eles falam que nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações. E nós estamos caminhando com essa transição para um planeta de regeneração, em que o mundo vai sair dessa dinâmica de pagar as coisas do passado, as coisas que estão no nosso subconsciente, para uma coisa de regenerar. Quando você estava falando que a pessoa cai o véu entre o consciente e o subconsciente. Talvez nesse planeta de regeneração seja o momento das pessoas que ficaram aqui, que foram separadas do joio e do trigo, de elas se regenerarem desta nova descoberta do subconsciente delas que veio à tona. Pode ser. Você já ouviu falar no Planeta Chupão? Sim. Planeta Chupão, o tal de Hercólubus, sei lá, uma coisa assim, que é um planeta que é o resgatador de almas que não estão nessa sintonia, não é? Então, eu acredito que exista essa possibilidade aqui, se a gente for entrar naqueles assuntos dos antigos sumérios, o planeta Nibiru, essas coisas todas, o 12º planeta, essas coisas existem mesmo, que seria um planeta que ao passar pela órbita da Terra, faria essa divisão do joio e do trigo. Porque, na verdade, os antigos diziam que nós passamos por diversos períodos de tempo. Esses períodos de tempo são chamados yugas. Isso já está registrado nos próprios Vedas, que nós passaríamos por Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga e depois entraríamos por um período de 2000 anos novamente de Satya Yuga. E nós estamos nesta transição. A Kali Yuga, na verdade, começou na Idade Média, por exemplo. Tem gente que diz assim, nós estamos na Kali Yuga. Não é bem assim, porque a Kali Yuga foi um período de ignorância completa. Imagina, por exemplo, eu sempre assisto documentários assim, mostrando a higiene, a alimentação, os costumes da Idade Média na Europa. Aquilo ali era caótico. Né? Aquilo ali, sim. Imagina você ser um morador de Paris e não ter... como é que é mesmo? Saneamento básico. Você não podia andar numa rua parisiense porque podia cair um pinico na tua cabeça, principalmente nas primeiras horas do dia, com tudo o que existia ali. Palácio de Versailles tem centenas de quartos e não tem banheiros. Até a nobreza fazia as suas necessidades ali nas escadas do Palácio de Versailles. Que loucura. Então a gente pensar, por exemplo, essa Idade Média era tosca demais. Não é tanto tempo atrás. Não é tanto tempo atrás. Aquilo era Kali Yuga, não é? Aquilo era primitivo mesmo. Muito primitivo. Então, hoje em dia, a gente já saiu desta Kali Yuga e estamos vivendo o alvorecer desta nova era. Isso é um processo também que ele é astronômico, porque a Terra tem o movimento no seu próprio eixo, movimento de rotação, translação e um movimento em formato de peão chamado precessão de equinócios. E para onde esse eixo da Terra está apontando na eclíptica, que é no cinturão de planetas, define a era. Então,
Terra já está apontando para uma outra constelação, filtrando um novo tipo de consciência, a tal da Era de Aquário. Sim, que a gente sai da de peixes e está entrando no aquário, certo? Então, esta transição... Então, perceba bem, é uma transição em todos os níveis. É da Terra, do planeta, enquanto corpo terrestre, Gaia, é do cosmos e é da consciência individual de cada um. É muita coisa ao mesmo tempo. Tem como escapar? Não tem. Porque tudo isso faz parte do destino e do tempo. Nossa. Logo, não tem jeito. Mas a gente precisa ter a consciência disso. O que a maioria das pessoas não tem é a consciência e acabam achando que o fato delas estarem mais ou menos ansiosas é uma questão de estresse do trabalho. E vão ser alimentadas por essa indústria farmacêutica / alimentícia, certo? Sim. Ela tem que, na verdade, tomar consciência de que a sociedade não é... A sociedade, como engrenagem sociológica, não é amigo de ninguém. Porque a sociedade não lucra com iluminados. Despertos. Com despertos. Sociedade não lucra com despertos. Então, ela precisa entender isso. Entendendo isso, ela vai criar uma rebeldia consciente contra o sistema. Desta rebeldia consciente contra o sistema, ela vai entrar em uma reforma íntima profunda. E desta reforma íntima profunda existe o crescimento. Nossa. Então a revolta, a rebeldia contra o sistema é como se fosse o primeiro gatilho É o gatilho. para o despertar. Porque, na verdade, é o seguinte, é você entender, o sistema não colabora com a minha felicidade. Ponto. Você precisa entender. É degrau por degrau. Aquele modelo de sucesso que é visto como o carro caro na garagem, a mulher troféu, não sei quanto de grana por mês. Isto é absolutamente falso. Vocês sabem que fizeram pesquisas a essas indústrias automobilísticas e ligadas à psicologia. Quanto tempo, vamos supor que hoje em dia você vá na concessionária e compre um carro dos seus sonhos, tipo uma Maserati. Quanto tempo você acha que você fica satisfeito, eufórico e a sua dopamina, o seu sistema dopaminérgico, a serotonina vai estar bombando dentro do seu corpo? Nossa. Quanto tempo? Quanto tempo? Me diga. 6 meses. Não, acho que uns dias. 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses é o tempo para você enjoar de qualquer coisa. Caramba, nem... Eu achei que era mais rápido. 3 meses. Agora imagina só a grana que você vai pagar naquele negócio. Você botou na garagem. Não, imagina o IPVA. O IPVA A daquilo, depreciação. A depreciação é o pior negócio de comprar carro, ok? Em 3 meses você vai entrar naquele carro com a mesma satisfação que você um dia entrou no seu Ford Fiesta. Exato. E aí? No seu Fiat Uno. Nossa. Você que teve um Fiat Uno. É a mesma satisfação. E aí você fica achando que você tem que pegar um carro melhor. O melhor. Você fala assim, não é Maserati, Aston Martin. É mais exclusivo. Aí não é Aston Martin, agora é Ferrari. James Bond usava Aston Martin. Isso não tem fim, isso leva qualquer pessoa à loucura, não é? Um dia essa ficha precisa cair e ela precisa saber assim, a felicidade depende só do meu estado interno. Nossa. Nada terá o poder de trazer a felicidade para mim. Nossa. Isso é uma grande evolução. É uma grande evolução porque é uma rasteira danada. Sabe? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de depressão. A depressão de pobre e a depressão de rico. A depressão de pobre é assim. O pobre, quando está deprimido, ele pensa assim, mas ainda vou conseguir um aumento de salário, mas ainda eu vou, sei lá, vou comprar um outro carrinho. Ele tem uma esperança. Ele tem uma esperança. Mas ainda eu vou trocar o telhado da minha casa. E quando você já tem tudo isso? Acontece o que aconteceu com o Jim Carrey. Jim Carrey? Sim. Ele fala isso. Sim. Pô, eu desejo que todo mundo consiga todos os sonhos para vocês descobrirem que não é esse o caminho. Não. E, pois é. Porque ele conseguiu todos os sonhos, Tudo. virou um artista ele de foi Hollywood. Um dos caras mais bem pagos de Hollywood. E o cara, hoje em dia, caiu na real. Né? Então, isto cair na real te traz também uma grande responsabilidade. Porque o que é esta grande responsabilidade? Ninguém é responsável pela minha felicidade. Só sou eu comigo mesmo. E aí você precisa olhar para você com muita sinceridade, com muita honestidade e fazer a seguinte pergunta: por que eu sou infeliz?
E aí você vai ter que encontrar a resposta dentro de você mesmo. E religião não fornece ferramentas para essa autoinvestigação profunda. Não fornece. Não fornece. Não fornece. Porque é difícil de responder essa pergunta. Mesmo que você se faça, Pelo não é amor tão de simples, Deus, né? Não é nada simples. Imagina você falar assim, quem é o meu eu profundo? O que eu faria apaixonadamente na minha vida, mesmo que eu não fosse remunerado por isso? É. A pessoa tem que pensar assim, quer descobrir o amor da sua vida? O amor da sua vida não de pessoa, o amor da sua... Amor, de você ter amor nas coisas. O que eu faria todos os dias da minha vida? Eu não precisaria ganhar nada por isso. Isso brota naturalmente de mim. Eu seria apresentador do Limpo Podcast. Você está no lugar certo, Sim, então. graças a Deus. Mas não, entendi A sua pessoa pergunta. está no lugar certo. Então, se a resposta for eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora, ela está no lugar certo. Aí te perguntarem, e você continuaria casado com essa pessoa? Se a resposta no seu íntimo profundo, sim, eu gostaria de acordar todos os dias da minha vida do lado dessa pessoa. Tenha certeza que aquele amor é verdadeiro. Né? Caramba. Isso é profundo, mas isso é verdadeiro. E só a verdade é o que salva a pessoa. A verdade é o que liberta. Já dizia, conheceis a verdade vos libertará. E a verdade é conhecer coisas lá de Plutão? Não, a verdade é conhecer o que tem dentro de você. Sim. Qual a sua natureza? Porque aí nós temos uma outra questão. Na tentativa de nós sermos bons e impecáveis moralmente, que são as coisas ditadas pelos preceitos religiosos, nós nos mutilamos em nossa essência. Então, o que é mais importante, você ou um preceito religioso que foi inventado por não sei quem? Nós precisamos entender uma coisa. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Ao contrário. Deus é uma criação humana. Quem escreveu as religiões todas? Um homem. E o homem criou um Deus de acordo com a concepção que ele tinha, de acordo com os seus valores. Seus interesses. Os seus interesses. Se aquele homem fosse muito bondoso para com ele mesmo, ele criaria um Deus bondoso. Se ele tivesse muita culpa, ele criaria um Deus déspota e castigador. Nós precisamos entender que esse é o fundamento. Esse é o fundamento básico da vida. É a compreensão nua, clara e profunda de que muitas vezes nós estivemos acreditando em um fantoche depenado e que este fantoche cada vez ficará mais depenado nessa plantação das nossas ilusões, que são as religiões, Caramba. que são essas coisas todas. Isso é ilusório. É. Sim. Quantas vezes eu confessei na minha vida? Meu pai era padre, eu tinha 2 tios padres, andava me confessando. Eu tinha que inventar pecado, porque eu não tinha pecado, era criança, né? Mas inventava, né? Quem definiu o que é pecado e o que não é? Quem definiu? É arbitrário. As religiões são fundamentalmente arbitrárias para tentar conter um povo dentro de uma situação de espaço-tempo, em um determinado período da Terra, mas se perpetuou demais. O que é uma religião? É um grande marketing aplicado a alguém que se destacou em alguma coisa. É um sistema de controle, no Sistema fundo. de controle e que fundamentou-se a partir de marketing, né? Mas esse sistema de controle que é a religião, ele vai ruir... como que você acha que se dará o processo de ruína da religião com esse despertar da consciência das pessoas? É porque um número maior de pessoas vai criar aquilo que nós chamamos de massa crítica. A massa crítica dentro, por exemplo, dos estudos de Rupert Sheldrake. Vocês já viram aquele papo do centésimo macaco? Centésimo macaco. Existe esse, na verdade, é a primeira massa crítica. Se você quiser, inclusive, só explicar, para quem não conhece... A teoria do centésimo macaco foi formulada por Rupert Sheldrake, que é um biólogo, acredito que seja britânico, ou daqueles Highlands, como é que é mesmo? Escócia. Da Escócia, onde ele descobriu o seguinte, tinha um bando de macaco lá numas ilhas, né? Umas ilhas, não sei de onde lá. De repente, aquele bando de macaco, eles lavavam certas batatas que tinham ali e comiam. Quando o 100º macaco daquela ilha isolada adquiriu esse hábito das pessoas próximas, todos os macacos das ilhas vizinhas que não tinham comunicação nenhuma com aquela ilha começaram a adquirir o mesmo hábito. Isso chama-se uma reação morfogênica. Né? Então, quando a gente fala de massa crítica, nós estamos falando de um processo através do qual um grupo de pessoas altamente conscientes, quando elas despertam, elas induzem um despertar coletivo. Nossa. Então, tem a pequena massa crítica, que é a massa crítica de 100 pessoas, e tem a grande massa crítica, que é a massa crítica de 144 mil pessoas.
Pô, de novo o número 144? Por quê? Onde é que tá esse Por número? que ele? Não sei. Que Eu tem sabia que eles falam que são 144 mil sementes estelares. Eu Seriam não sabia. pessoas que estão encarnando aqui com uma alma muito elevada. Que estão vindo. Então, mais uma vez. Então, o negócio é o seguinte. Quando 144 mil pessoas... E você pode ser uma dessas pessoas, você que está ouvindo aí. Você pode ser uma dessas 144 mil. 144 mil com muita consciência... Por ressonância morfogênica, a humanidade toda levanta. Nossa. Ou seja, a gente não precisa dos 8 bilhões não precisa evoluírem. Se não. 144 mil alcançarem a iluminação... Você consegue a massa crítica. Nossa, entendi. Por isso que eles fazem esse controle tão ferrenho na população. Porque é matemático. Isso é um processo fractal e matemático estudado pela biologia. Caraca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala aqui. Porque o sistema, olha o que a gente não quer que chegue, né? As coisas na população. Claro que não. Porque pessoas livres não são nunca interessantes para ninguém, nem para esse sistema, para nada. Então, esta massa crítica de 144 mil pessoas conscientes é capaz de dar um pulso evolutivo para o planeta inteiro. Isso é muito poderoso, isso que a gente está falando. Porque isso é comprovado do ponto de vista biológico. Sim. Então, nós provavelmente... Aí você me pergunta assim... Quantos desses 144 mil despertaram? Quantos têm desperto? Não sei. Hoje? Não sei. Muito pouco. Estamos longe, ó, acredito. 144 mil? O Maurício ele é mais pessimista. Eu acho que tem muito mais que isso. Então. Não, se tivesse, a gente já teria evoluído. Então, não tem mais. Quanto cabe no estádio de futebol? 60 mil. 60 no Morumbi, mil. Né? Que é grande. No Morumbi. Tipo 2 Morumbi e meio. Você acha que chega gente iluminada? Pô, não. Com certeza, Rosa. A gente não tá iluminado, a gente fala disso o tempo inteiro, toda semana aqui. Só aqui no LinkedIn tem 400 mil inscritos, pô, se... Eu sei, mas iluminação é uma coisa... Eu acho que, bem difícil. Eu vou torcer pro teu time. Quais... O que é ser iluminado? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu não me considero um iluminado, não, mas eu me considero no caminho do despertar. Exato, é diferente. Não, isso é bonito, é politicamente bonito falar uma coisa isso. Você tá no caminho todos nós estamos, acredito, porque a gente tem o interesse, o propósito, tem gente que nem tá procurando isso. Sim, mas você é um dos 144 mil? Não, com certeza eu não tenho essa visão de mim que tô iluminado. Não tô iluminado, sei meia dúzia de coisas aqui, gosto de falar. Mas o que é? O que seria estar iluminado para chegar nesses 144 mil? Então, eu acho o seguinte, o estado de iluminação é você estar em paz e não procurar mais nada. Porque a pessoa fala assim, eu sou um buscador. Eu tenho vontade de falar assim, você vai ser para sempre, a tua profissão, você é um buscador profissional. Existe o encontrador, se torna um encontrador. O buscador sempre vai estar buscando e nunca vai estar suficiente. Então busque até um determinado ponto, mas chega um determinado ponto que você tem que fechar os olhos e falar assim, já tá bom. Cansei. Desisti de ficar buscando e cansei. Nesse momento que você senta, você percebe, eu sempre tive tudo o que eu busquei do lado de fora. Este momento é um momento de iluminação, onde não existe mais a busca, porque existe o reconhecimento de que ele já tinha tudo. Sim. E quem já tem tudo, entra no nível da gratidão profunda. Que conversa muito com... Quando eu penso no Iluminados, né? A gente pensa nesses grandes avatares. Mas um que eu li o livro recente, que é uma pessoa que vive conosco atualmente, é o Eckhart Tolle, do Poder do Agora. Sim. E no começo do livro, ele fala como foi o processo de despertar dele, e ele via que dentro dele existiam 2 pessoas. E eu sinto isso dentro de mim. Eu tenho 2 Maurícios, um que é bom e outro que é ruim. Agora tá o coque. E ele não aguentava essa... a gente consegue aguentar essa coisa. Ele chegou num ponto que aquilo ficou tão grande que ele teve, sei lá, um espasmo e eles se uniram. Então saiu dessa dualidade e ele encontrou o poder do agora. Ele realmente conseguia se sentir bem em qualquer situação. Não... Detalhe, o Eckhart Tolle é iluminado mesmo. Outro detalhe, ele se iluminou num banco de praça, meio mendigão, né? Exato. Então você não precisa de nada. Só precisa de você. E essa percepção é difícil, porque é muito duro. Vamos ser bem realistas. É muito duro nessa densidade que a gente vive. A gente tem muitos egos para serem polidos, ajustados.
muitos desejos que a gente acha que através daquilo a gente vai conquistar e conseguir alguma coisa. Quebrar estas ilusões não é fácil. Agora, detalhe é o seguinte: como que você quebra uma ilusão? Você encarando-a de frente. E encarar de frente é entrar dentro da caverna de Platão, confrontar os seus medos. Porque na mesma caverna estão os seus tesouros. E isto é um processo absolutamente individual. Não é fácil. Isto é absolutamente... É meio sofrido a questão. Mas não existe um outro caminho. E essa é uma questão que... Quem é assim? Perguntar para mim, se eu já conheci pessoas iluminadas? Talvez eu já passei por muitas e não reconheci. Talvez quem passou pelo Eckhart Tolle quando ele estava sentado lá nas ruas da Alemanha, quando ele estava meio mendigão, percebeu que ele era um iluminado? Não, porque nós temos a mania de projetar estereótipos. Exato. Nós temos a mania de achar que o iluminado vai estar vestido de indiano, com barba branca. Isso é um cosplay. De achar que é o Dalai Lama. Que é Dalai Lama iluminado. Dalai Lama. Nem vou nem falar do Dalai Lama. Né? Então, porque muitas vezes, se você evoluir muito, você vai perceber, puxa vida, o açougueiro que estava vendendo para mim a picanha, o cara é iluminadão. Isso. Porque ele não tem nenhum estereótipo, mas ele é profundamente ele. E quando você é profundamente você, nasce uma paz profunda. Nossa.